Olá, em mais um abuso de poder patético, arrogante, imperial e criminoso, o presidente Donald Trump anunciou na terça-feira a intenção de ocupar a faixa de Gaza por um longo prazo e de expulsar todos os 2.300.000 palestinos do território, sob o argumento de que terão uma vida melhor em outros países, como o Egito e a Jordânia, e de que é necessário muito tempo para reconstruir Gaza e transformá-la numa Riviera do Oriente Médio. Trump fez a declaração ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e que parecia estupefato, porque esta é uma possibilidade que não foi sequer cogitada em 1 ano e 4 meses de guerra desde o ataque terrorista do movimento de resistência islâmica, o Hamas, que matou cerca de 1.200 pessoas israelenses e estrangeiros em 7 de outubro de 2023. Mais de 46.000 palestinos foram mortos na guerra desde então. No momento há um cessar-fogo para a troca de reféns israelenses por presos palestinos, e esse cessar-fogo, essa trégua, está ameaçada agora pela proposta absurda de Trump. O plano de Trump inclui 2 crimes previstos pelo direito internacional. A Carta das Nações Unidas veda a guerra de conquista, a ocupação de territórios à força, uma regra adotada depois da Segunda Guerra Mundial, e as convenções de Genebra proíbem a remoção forçada de populações. É também um ataque ao direito de autodeterminação do povo palestino. Vejam o que Trump falou. Abre aspas, os Estados Unidos vão tomar a faixa de Gaza e fazer um trabalho nela, assumir o controle e ser responsável por desmantelar todas as bombas perigosas que não explodiram e recolher outras armas. Vamos reconstruir Gaza e criar milhares e milhares de empregos. Será algo de que todo o Oriente Médio vai se orgulhar, acabando com décadas e décadas de mortes, afirmou Trump. Sem dar detalhes de quem viveria na Nova Gaza, acrescentou que seriam representantes de todo o mundo, inclusive palestinos, e descartou a instalação de novas colônias israelenses no território. Surpreso, Netanyahu comentou que é uma proposta que merece, que o que Trump pensa fora da caixinha, e é uma proposta que merece atenção. Ele vê um futuro diferente para uma terra que tem sido foco de muito terrorismo, comentou Netanyahu. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, imediatamente abraçou a ideia, dizendo que vai tornar Gaza linda de novo. Ocupar e recolonizar Gaza e anexar a Cisjordânia é um antigo sonho da direita e da extrema-direita de Israel. Os ministros mais extremistas, do governo mais extremista da história de Israel, Itamar Ben-Gvir, da Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, das Finanças, propuseram várias vezes incentivar ou forçar a migração para reduzir a população palestina em Gaza, mas nenhum chegou ao ponto de sugerir a expulsão total dos palestinos. Pelo menos não fizeram isso publicamente. A proposta deixa claro que Trump não tem a menor intenção de mediar negociações de paz para criar um Estado nacional para o povo palestino, uma pátria para os palestinos, que era a política oficial dos Estados Unidos, pelo menos na palavra, nos governos George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden. A direita israelense também não aceita a criação de uma Palestina independente. Netanyahu passou toda a sua vida política lutando contra isso, a ponto de ir até o Catar, incentivar o Catar a ajudar o arqui-inimigo Hamas para ter condições de alegar que a paz é inviável com um grupo que prega a destruição de Israel. É uma paz difícil, além da criação do Estado palestino, teria de resolver problemas como o status de Jerusalém, que tem um setor oriental, setor árabe, ocupado em 1967. Também há a questão das colônias na Cisjordânia ocupada, onde hoje há mais de 700.000 palestinos,
e o direito do retorno dos palestinos expulsos de suas casas desde a fundação de Israel. Mas a alternativa à paz é esta guerra sem fim. A Arábia Saudita, o mais rico e poderoso país árabe, repudiou a proposta de Trump e declarou que o estabelecimento de relações, o estabelecimento de uma pátria para o povo palestino é uma pré-condição para o estabelecimento de relações com Israel. Um dos objetivos do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 foi justamente minar as negociações para o reconhecimento mútuo entre Israel e a Arábia Saudita, que isolaria o povo palestino ainda mais. O Egito e a Jordânia, que fizeram a paz com Israel no século passado, com mediação dos Estados Unidos, também rejeitaram a ideia. O Hamas é filho da Irmandade Muçulmana, o mais antigo grupo fundamentalista islâmico, fundado em 1928, que é inimigo da ditadura do Marechal Abdel Fattah al-Sisi no Egito e do rei Abdallah II da Jordânia. Para os árabes, a remoção dos palestinos seria uma repetição da Nakba, ou catástrofe, como chamam a fundação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, que resultou numa guerra em que 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas e terras. Muitos foram para Gaza e suas famílias estão lá até hoje. A guerra árabe-israelense começou há 77 anos porque os países árabes não aceitaram a divisão do território histórico da Palestina para criar Israel. O conflito se agravou com a ocupação de territórios árabes, inclusive a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Os territórios onde seria criado um Estado palestino foram ocupados na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que criou uma nova onda, provocou uma nova onda de refugiados. Desde o início da atual guerra, os países árabes se recusam a receber os palestinos de Gaza, se negam a resolver um problema criado por Israel. Trump se elegeu prometendo acabar com as guerras sem fim dos Estados Unidos e com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O ex-oficial de inteligência norte-americano Jonathan Panikoff avalia que seriam necessárias décadas para realizar o projeto de Trump e dezenas de milhares de soldados dos Estados Unidos, que poderiam ser a força de paz num possível acordo para a criação do Estado palestino. A proposta de Trump traz de volta às mentes dos árabes o fracasso dos Estados Unidos em reconstruir as nações do Iraque e do Afeganistão depois das invasões no início do século. O presidente dos Estados Unidos troca a solução de 2 estados por uma praia. Com a visão do empresário da construção civil que foi por 40 anos, Trump vê um território de frente para o mar, com um clima ameno, ideal para se transformar numa estação de veraneio. Quando negociou com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Trump acenou com a possibilidade de construir balneários no litoral norte-coreano se o país abandonasse as armas nucleares. Não houve acordo, a Coreia do Norte se aproximou da Rússia e hoje tem soldados lutando na guerra do ditador Vladimir Putin contra a Ucrânia. Com sua ideia alucinada, Trump fortalece a determinação do Hamas de lutar por seu território, bombardeia a trégua que está em andamento, desestabiliza os regimes aliados do Egito e da Jordânia e reforça a ideia de que Israel é um enclave colonial plantado pelo Ocidente no Oriente Médio para resolver o problema gerado pelo Holocausto, a tentativa da Alemanha nazista de exterminar os judeus da Europa na Segunda Guerra Mundial. Pode ser só mais uma bravata para negociar, no pior estilo Trump, mas incentiva o terrorismo contra Israel e aliados, principalmente os Estados Unidos, porque os grupos armados árabes não têm condições de enfrentar diretamente os Estados Unidos e Israel no campo de batalha. E a história ensina que quando um povo está determinado a lutar por seu território, por sua terra, consegue resistir contra potências militares muito superiores, como os Estados Unidos aprenderam ou deveriam ter aprendido no Vietnã, no Afeganistão e no Iraque. Outro tema da reunião de Trump e Netanyahu foi o Irã,
enfraquecido pelas derrotas do Hamas e da milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, nas guerras contra Israel. Hezbollah é o Partido de Deus, e também o Irã está enfraquecido pela queda da ditadura de Bashar al-Assad na Síria. Trump ameaçou impor as sanções mais agressivas possíveis para zerar as exportações de petróleo do Irã e diminuir a capacidade do regime dos ayatolás de financiar o terror na região. Acrescentou que o Irã não pode ter armas nucleares, o que é a grande preocupação de Netanyahu, a grande ameaça à existência de Israel. Os dois líderes deixaram claro que vão à guerra para impedir o Irã de ter a bomba. No seu primeiro governo, Trump abandonou o acordo nuclear negociado pelo governo Barack Obama, com o apoio de todas as grandes potências do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, para desmilitarizar o programa nuclear do Irã. Desde então, a ditadura teocrática, desde que Trump rompeu o acordo, retomou a ditadura teocrática iraniana, retomou o desenvolvimento de armas atômicas e estaria perto de conseguir fazer a bomba. No século XVI, o rei Carlos I da Espanha e o imperador Carlos V do Sacro Império Romano Germânico sonhava em criar uma monarquia universal para dominar o mundo. Ao retomar a ideia do expansionismo militar e imperial, ao querer dominar a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá, transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos e agora ocupar Gaza, Trump revela a intenção de ser um rei do mundo, legitima as ambições imperiais de Vladimir Putin na Ucrânia e nos outros países da antiga União Soviética, que considera a área de influência da Rússia, e a intenção do ditador chinês Xi Jinping de anexar Taiwan, que a China considera uma província rebelde, à força. Trump cria um mundo mais instável, mais perigoso e mais longe da paz, quando volta a ameaça de uma guerra nuclear entre as grandes potências militares. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise. Estou também no Substack, no LinkedIn, no Threads, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Tchau.